Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos fazer o dicionário anti-Bolsonaro número 4, tá? E vamos falar sobre 3 temas rápidos, ou seja, a Lei Rouanet é o primeiro tema, o segundo tema são as fake news e as teorias da conspiração, tá? Vamos falar então primeiramente da Lei Rouanet. E eu queria fazer, na verdade, um vídeo inteiro sobre a Lei Rouanet, porque é um tema muito longo, muito profundo, muito amplo aqui, que diz muito sobre essas diferenças políticas que a gente está vivendo no Brasil, mas não vai dar tempo, né? Infelizmente não vai dar tempo. A eleição está chegando aí, agora dia 2, e ao mesmo tempo tem outras coisas aqui, infelizmente, para fazer. Eu gostaria de fazer um vídeo por dia, na verdade, mas ainda não estou conseguindo fazer isso. Vou tentar, vou continuar tentando aqui para poder chegar nesse nível e ampliar aqui os debates e as propostas também de reflexão, tá? Mas enfim, então vamos falar da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, qual é a questão, né? A Lei Rouanet, por que ela é um tema importante? Porque o governo Bolsonaro, na verdade, na campanha do Bolsonaro, ele já fazia, né, um estardalhaço gigantesco envolvendo a Lei Rouanet, dizendo que, né, isso aí inclusive era uma fake news, né, que eles espalhavam, de que não, porque, né, vários artistas ganham dinheiro ali, vai acabar a mamata da Lei Rouanet, etc e tal. Ele colocou aquele sujeito lá que era um ex-ator da Malhação, né, que eu nem lembro o nome dele, né, para você ter uma ideia, como secretário, botou a Regina Duarte como secretária de Cultura, quer dizer, e aí foi um fracasso, um fiasco. E teve um sujeito também que fez um videozinho, né, meio que neonazista ali, que, enfim, é um governo, né, absurdamente medíocre em todos os níveis, né? E aí, o que acontece? Nos primeiros anos a Lei Rouanet continuou funcionando normalmente, depois teve uma queda, mas enfim, né? Por quê? Porque o governo Bolsonaro não se interessa por arte, não se interessa por cultura de maneira mais ampla, né? É um governo, a gente já teve Gilberto Gil como ministro da Cultura, né? E agora tem esse sujeito aí que é o tal do ex-Malhação, que eu realmente não lembro o nome dele, nem quero lembrar. E, enfim, e aí qual é a questão? A Lei Rouanet, na verdade, existe um monte de mentiras e mitos envolvendo a Lei Rouanet. E vale a pena a gente esclarecer rapidinho isso aqui. A Lei Rouanet funciona da seguinte forma, tá? Uma empresa decide investir num evento artístico. Ela ganha um desconto no imposto e ela paga esse investimento e recebe o desconto do imposto. E o dinheiro, ao invés de ir para o Estado, vai para essa obra de arte, vai para uma produção cultural qualquer, um show de música, uma peça de teatro, lançamento de livro, uma exposição, enfim, né, uma vernissagem ou qualquer coisa do tipo, tá? E aí a empresa tem o seu nome vinculado a esse evento artístico. E aí, obviamente, que os consumidores olham e falam, pô, é bacana, essa empresa contribui com a arte, ela contribui com cultura, tudo isso, e isso eleva ali o nome da empresa. E isso, para além dessa questão direta, que é o nome da empresa envolvido ali e tal, isso gera um monte de empregos. Essa é a grande verdade. Então, para ficar só no, né, por exemplo, um filme, né, você tem ali o diretor do filme ganha, os atores ganha o cenografista, ganha, enfim, todo um pessoal de apoio ali que envolve às vezes centenas de pessoas que estão ganhando dinheiro, estão ali, é um emprego, né? Isso é geração de emprego. Então, isso ajuda as empresas, isso ajuda o nome da empresa, isso ajuda o artista, e isso ajuda uma quantidade grande de trabalhadores que estão envolvidos ali naquela produção, né? Isso é muito importante. Para além do fato de que existe uma lógica no Brasil, que já é histórica, de desinteresse do mercado, estrito sensu, né, pelas produções artísticas. Então isso é uma forma de estimular as empresas a se vincularem à arte, à cultura. Então quer dizer, então esse papinho furado de dizer que Lei Rouanet, isso é conversa fiada de gente de baixo nível, que é isso que o governo Bolsonaro é, infelizmente, né? Com relação às teorias da conspiração, é outro esquema, né? Outra coisa bizarra que a gente está vivendo aí. E assim, vale citar de novo esse livro aqui do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro que eu li na década de 90, tá? E é um livro importantíssimo, porque o Carl Sagan, nesse livro, ele fala sobre uma época, né, que foi a década de 80 nos Estados Unidos,
na qual várias e várias teorias da conspiração prosperaram, aquela coisa de igrejas da nova era, enfim, superstições, Walter Mercado, Jim Jones, e pessoas dizendo que eram sequestradas por alienígenas, quer dizer, uma loucura, uma coisa bizarra, né? E ele narra vários casos aqui nesse livro, é um livro muito interessante que fala sobre uma série de coisas, sobre método científico também. Mas enfim, a gente viu chegar isso no Brasil agora, né? A gente viu já isso prosperar com as igrejas neopentecostais, né? Que isso é um monte de fraude, né? Gente vendendo lugar no céu, enfim, uma coisa bizarra, que ele também fala disso aqui. Mas enfim, a gente viu também o surgimento de terra plana, terraplanistas, enfim, gente criacionistas, e também, enfim, o pessoal das fake news, né? E aí tem as teorias da conspiração envolvendo também, que a principal delas é de um plano comunista que existe para poder dominar o mundo, né? Para poder destruir o capitalismo, destruir a liberdade das pessoas, etc. e tal. E a gente já fez vários vídeos aqui, fizemos um vídeo sobre o anticomunismo, foi um dos últimos agora que a gente fez, foi o penúltimo na verdade, né, para poder falar disso também, né, e desmistificar esse absurdo, né, essa babaquice na verdade de gente que recebe 13º salário e fica criticando o comunismo, quer dizer, uma conquista trabalhista, ali, uma conquista que aumenta a renda dos trabalhadores, e as pessoas, tem gente que ainda fica metendo pau no comunismo, enfim. Isso é uma teoria da conspiração que, na verdade, tem história aí, né? O tal do Steve Bannon, né? Auxiliou a campanha do Bolsonaro, do Trump nos Estados Unidos também, quer dizer, uma série de envolvimentos ali escusos, né? E aí, nesse contexto, entra a questão das fake news, que a gente vai começar a falar agora, tá? Porque isso é muito importante, tá? E a gente já cita de saída a primeira grande fake news, né, que na campanha, né, teve várias, né, que foi uma mamadeira de piroca, kit gay, enfim, caixa preta do BNDES, enfim, uma lambança, assim, um baixo nível que o Brasil nunca tinha visto, uma coisa tão baixo nível quanto essa campanha do Bolsonaro e o governo Bolsonaro, né? E aí depois ele fez uma auditoria no BNDES, pagou 40 milhões de reais para fazer uma auditoria, dizendo que tinha uma caixa preta, que era corrupção do PT, etc e tal, não descobriu nada e teve que ir a público dizer, realmente, né, não tinha, achei que tinha, mas não tinha, entendeu? Então se ele achou, por que ele disse com tanta certeza e com tanta veemência? Porque é um mentiroso, né? Essa é a grande verdade. E aí vamos falar um pouco sobre as fake news, né? Vamos ver o tempo aqui, porque esse é o tema principal do vídeo de hoje, tá? Essa ideia de fake news, ela não é exatamente uma novidade, tá? Porque não é outra coisa senão a velha mentira, né? E existem dois termos, pelo menos, do jornalismo tradicional que já tentavam dar conta desse comportamento que é o da fake news. Nós estamos aqui com um dicionário de propaganda e jornalismo do Mário Herbolato, tá? E ele ajuda a gente aqui, porque esses dois termos são, o primeiro deles é o boato, tá? Então temos aqui na página 62, né? 62, definição de boato: notícia anônima sem fundamento. Embora seja tentada a confirmação dos rumores, para divulgação conclui-se que ela não é verídica. E aí aquela história, hoje, como não existe mais nenhum tipo de controle, quando existia já havia muitas vezes disseminação de boato. Hoje então não tem mais condição de controlar isso. Porque você cria ali uma imagenzinha no PowerPoint, no celular às vezes, e joga no Facebook, de repente aquilo explode, tem 100, 200, 300 mil visualizações, pronto. O que era uma simples mentira vira às vezes uma difamação de alguém, etc e tal. E o segundo termo é um termo mais genérico também, né? Mas que também diz bem o que é isso, que é o sensacionalismo. Que é isso, né? Por quê? Porque é interessante, porque existe essa distinção entre razão e emoção, razão e sensação. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, porque tem muita coisa legal para falar sobre isso, tá? Sobre o romantismo, enfim, o iluminismo e tal. Vou fazer um vídeo sobre isso.
Mas assim, vamos definir o que é o sensacionalismo, aqui na página 282 do dicionário do Mário Rebolato. Tá? Divulgação de um assunto com excessivo destaque e, em certos casos, explorando baixas paixões, mentindo nos títulos e revelando fatos da vida privada de alguém. Número 2. Dar importância a noticiário que realmente não o merece. E é isso é o sensacionalismo, quer dizer, essa coisa do destaque excessivo a certas coisas, explorar baixas paixões, mentindo nos títulos, quer dizer, é a ideia da mentira mesmo, ou daquelas questões que não são de interesse público. Essa é a grande questão, né? E essas pessoas, que, né, antigamente eram os paparazzi que faziam isso, até hoje existem e tal, né? Essas pessoas mataram a princesa Diana, não sei se vocês lembram disso, agora faleceu a rainha da Inglaterra, a princesa Diana morreu numa perseguição de paparazzis, para você ver como é que essa questão não é uma questão tão, né, não é uma mera brincadeira, isso aí, essa gente às vezes mata as pessoas, né? Enfim, e aí o Ziraldo lançou essa revista aqui, né, já há alguns anos, eu não peguei a data aqui, não tem na capa, mas enfim, essa revista é muito interessante, que é a revista Bundas, né? O Ziraldo lançou essa revista aqui, o FHC vestido de milico, né? Os militares, ele estava aqui acusando o FHC de um certo autoritarismo lá. E aí o Ziraldo lançou essa revista justamente para poder dar uma sacaneada na revista Caras, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui também. Ele dizia que quem mostra a bunda em caras não mostra a cara em bundas, né? Essa era a sacanagem do Ziraldo aí, que é uma das grandes figuras da nossa cultura brasileira, né? E nada contra as bundas, muito pelo contrário, né? As bundas femininas e grandes são sempre lindas e maravilhosas, mas o fato é que realmente, né, as revistas de fofoca são essa coisa, né, de essa ladainha de ficar falando quem tá pegando quem não tá, e isso aí é bacaninha, até você às vezes dá uma olhadinha ou outra, mas se você ficar perdendo tempo com isso demais, você daqui a pouco tá falando bobagem sobre política porque você não está lendo uma coisa importante ali que poderia te ajudar a entender melhor um processo que é muito mais importante na sua vida, né? E aí tem a revista Caras aqui, então um exemplo da revista Caras. E assim, eu estou dando esse exemplo porque essa revista Caras aqui, eu saí nessa revista Caras, né? Então, assim, não é criticar de maneira, né, a proibir, não é o caso de proibir, longe disso. Mas é o caso de mostrar que isso não tem tanta relevância, ficar perdendo tempo lendo isso todo dia, entendeu? Como as pessoas fazem. Tá aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui né, a página que eu saio aqui, porque, tá vendo aqui, ó? Eu saí, tá vendo aqui, ó? Eu tava aqui mais novo, né? Tava com 31 anos nessa vez que eu saí nessa revista. E foi justamente quando eu ganhei o Talentos à Maturidade do Banco Real, na época, né? Que hoje não é mais Banco Real, já é Santander, se não me engano. E aí, enfim, eles pagaram uma matéria na Caras e a gente saiu lá e tal. Enfim, foi um prêmio que me honrou muito na época, porque foi um reconhecimento de um trabalho de pesquisa que eu fiz sobre a terceira idade. E, enfim, isso é bacana. E saiu na revista, né? Por acaso saiu e eu estou mostrando para vocês aqui. O fato é que existe essa diferença, né? Essa distinção aí entre uma revista que ensina política, que discute questões ali mais interessantes, e revista de fofoca, que é isso, né? E muitas vezes essas revistas se pautam por isso, por boato, por sensacionalismo, excessos e muitas vezes mentiras também, né? Tem os tabloides ingleses que são muito famosos por isso, espalhar boato, mentir mesmo sobre as pessoas. E esses tabloides são a base dessa lógica de fofoca, né? E outra coisa, o jornalismo, ainda antes de chegar na questão das fake news, né, no meu tempo aqui, vale falar que o jornalismo tradicional também, volta e meia, convive com esse problema da questão das notícias falsas e enfim, das notícias duvidosas e etc e tal. Vale citar só 2 exemplos. Esse livro aqui do Carlos Dornelles, Deus é Inocente, a Imprensa Não. Ele está analisando aqui nesse livro a cobertura brasileira da Segunda Guerra do Iraque e da Guerra do Afeganistão, né, que foi aquela que decorreu dos atentados do World Trade Center, tá? Que foi exatamente agora, né? 11 de setembro fez 21 anos, né, dos atentados do World Trade Center. E aí o que acontece? O Carlos Dornelles faz uma pesquisa ampla aqui e mostra que
todos os grandes veículos da imprensa brasileira, todos eles, Folha de São Paulo, Globo, SBT, Bandeirantes, enfim, cobriram esses eventos a partir de agências de notícia internacionais ligadas aos Estados Unidos. Ou seja, não escutaram a outra parte da situação e a cobertura ficou radicalmente comprometida com isso, né? Então, é preciso sempre tomar cuidado, porque, né, a imprensa ela também tem as suas escolhas, né, como todos nós temos. E é olhar para isso com um olhar crítico. Tá? E tem esse livro aqui também, que é Os Abusos da Imprensa, o caso Escola Base, do Alex Ribeiro. Tá? E esse livro aqui conta esse caso da Escola Base, que foi terrível também, né? Donos de uma escola que foram acusados de estupro, enfim, e aí a escola foi à falência. E era tudo mentira, quer dizer, e os jornais acabaram vendendo uma mensagem falsa ali e prejudicaram radicalmente a vida de pessoas inocentes com uma cobertura problemática sobre uma situação. Então, quer dizer, esse tema das fake news, ele não é um tema já exatamente novo. O que é novo é o formato desse tema no mundo atual. Tá? E por último, vale citar também o Ilusões Perdidas, romance do Balzac, que é a história do Lucien Chardin, que é um escritor que vem do interior da França para Paris, né, e começa a trabalhar como jornalista e tal, e aí descobre ali todas as maracutaias também do jornalismo que estava começando na França naquela época, né, enfim, século XIX ali, né, e tal. E aí, enfim, essa história do Lucien Chardin também é muito conhecida, né? O Ilusões Perdidas é um romance bem interessante do Balzac, e a gente recebe sempre na faculdade de jornalismo a dica para ler esse romance, porque tem tudo a ver com a questão. E aí, para completar, antes de entrar nas fake news propriamente ditas, também tem esse seminário aqui do Lacan, que é o seminário 18 do Lacan, que é esse aqui, de um discurso que não fosse semblante. Tá? E aí, qual é a questão aqui? Né? Eu não tenho conexão com a psicanálise, já estudei psicanálise, mas não é a minha área, não é uma área que me interesse. Mas essa frase do Lacan é muito interessante, porque de um discurso que não fosse semblante, é porque ele está demonstrando que todos os discursos são, em maior ou menor medida, um certo semblante. E aí a sacada dessa palavra semblante é a seguinte: a diferença do francês para o português é que a palavra semblante em português ela significa rosto, mas em francês ela significa semblant, né? Significa rosto e engano ao mesmo tempo. E aí por isso que ele está usando essa palavra para poder dizer de um discurso que não fosse semblante, né? Não fosse por quê? Porque não tem como, sempre há um certo caráter ali oculto. E qual é a mensagem que eu quero passar com essa frase? É dizer, não adianta você acreditar de cara em nada. Você tem sempre que pesquisar mais, e a gente vai ver aqui até o final que isso é uma grande questão que está sendo trabalhada pela Lúcia Santaella, nesse livro aqui que eu estou terminando de ler, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa? Tá? E aí é da Estação das Letras e Cores, esse livro da Lúcia Santaella. Tá? E aí eu separei algumas questões que ela trabalha aqui, porque eu já estou terminando o livro, né, mas não cheguei ainda na questão da pós-verdade e tal, mas ela já falou várias vezes das fake news aqui. E eu anotei algumas coisas interessantes, quer dizer, na página 20, ela dá um dado interessante na página 20 desse livro, que ela diz o seguinte, que segundo pesquisas, as mídias sociais, elas acabam criando uma lógica muito maior de bolha do que o Google. E isso é estarrecedor, por quê? Porque o Google ele recebe uma grana das grandes empresas para poder colocar aquelas notícias dessas grandes empresas na frente ali. Então, quando você pesquisa alguma informação qualquer que você quer, geralmente aparece ali essas grandes empresas que a gente já conhece aqui. Bandeirantes, Globo, SBT, Folha de São Paulo, etc. e tal, eles vão aparecer quase sempre ali na frente, porque eles estão dando uma grana para o Google para aparecer. Só que, segundo essas pesquisas, as redes sociais elas acabam sendo mais bolha ainda do que o Google. Porque o sujeito cria ali uma lógica interna de ficar repetindo as mesmas coisas que ele quer, e ele não tem mais conexão com nada. Nada de diferente. Né? E esse é um prato cheio para proliferar fake news. Né? E o WhatsApp é mais ainda do que o Facebook, né? Do que o Instagram, enfim. Porque o WhatsApp ele é radicalmente fechado ali. Né? Ele não é uma
não é uma rede social de compartilhamento coletivo, é compartilhamento de grupos internos ali, né? Então, quer dizer, esse é um dado que a Lúcia Santaella coloca aqui. O segundo dado, ela na 33, 34, ela fala sobre tipos de fake news. Vamos ver o tempo aqui. Na página 33, 34, ela fala sobre os tipos de fake news, tá? E aí é o seguinte, vamos ver aqui os tipos de fake news. Olha só que interessante, tá? Letra A. Conteúdo político que é deliberadamente falso. Letra B. Mensagens que são muito enganadoras, mas não necessariamente falsas. Letra C. Memes que não são nem verdadeiros nem falsos, porém capazes de produzir uma impressão negativa ou incorreta. Tá? Então tem 3 distinções aqui. Na 34, ela apresenta aqui mais distinções. Ela fala que menos prejudiciais são as notícias paródicas, produzidas para provocar o riso do entretenimento fácil. Rir é sempre bom, certamente, basta ver o caso dos memes no Brasil. O problema aparece quando escorregam para o preconceito ou para a mentira, né? E aí ela dá o caso, inclusive, do Sensacionalista, que já é uma página muito conhecida do Facebook, né, que brinca com essa coisa, tem também no Instagram e tal, eles brincam ironizando certas questões, mas ali é abertamente brincadeira, abertamente ironia. As fake news propriamente ditas, elas já são mentiras vendidas como verdades, né? E aí, continuando, na página 36, existe aqui uma distinção da Claire Wendell, tá? Que ela apresenta 7 tipos de notícias falsas que nós devemos identificar nas redes. Isso aqui é importante, tá? E aí as notícias falsas, 7 tipos são... E aí eu vou falar o tipo e vou dar um exemplo, tá? Que eu pesquei aqui, que eu gravei e vou passar os exemplos para vocês. Letra A, número 1, né? Sátira ou paródia que, embora não tenha intenção de causar mal, tem potencial para enganar. E, por exemplo, a expressão cangaceiro, ligada ao Ciro Gomes, é uma certa sátira que tem uma potência de enganar, né? Porque fica passando aquela ideia de que o cara é um cangaceiro, etc e tal. Letra B, conteúdo enganoso utilizado contra um assunto ou pessoa. O cangaceiro também entra nessa 2 aqui, mas eu peguei o exemplo do Luladrão, né? Que é justamente uma sátira aí, uma de baixo nível dos bolsominions, e que na verdade é uma mentira, né? Inventada porque o Lula foi inocentado nos processos. Letra C, ou seja, número 3, né? Falso contexto, quando um contexto genuíno é inserido em um contexto falso. E aí, o exemplo que eu peguei aqui foi uma fake news, uma das mais patéticas que eu recebi na minha vida. Quando eu olhei assim, eu comecei a rir na hora, né? Porque é uma foto do Einstein e dizendo, para você não gostar da esquerda, do PT, basta você ter um pouco de inteligência, porque o Einstein é conectado com a inteligência, né, imediatamente. Só que a pessoa que fez essa fake news é uma pessoa, é um ignorante completo, porque o Einstein era socialista, né, abertamente defendia o socialismo e tal. Então, quer dizer, ficou ridículo, assim, né, porque entra nesse número 3 aqui, né, que é o falso contexto, quando um conteúdo genuíno é inserido em um contexto falso. O contexto genuíno aqui, qual é? O conteúdo genuíno é a inteligência do Einstein, mas conectada com um contexto falso, que é uma crítica dele à esquerda que ele não fazia, entendeu? Então, patético, assim, patético, é um reino, assim, do inferno esse negócio de fake news, né? A número 4, conteúdo impostor, quando é colocado na boca de fontes pessoais ou coletivas informações que não são suas. E aí, isso aí tem, né? Antes mesmo de estourar esse tema das fake news, já havia essa coisa com a Clarice Lispector, Luiz Fernando Veríssimo, enfim, vários autores que tem isso aí, né? A bola é redonda, Clarice Lispector, entendeu? O Facebook estava cheio disso já, e a gente já vinha criticando isso, questionando, porque é uma prática muito comum nos últimos anos, né? Inclusive anterior a essa discussão de fake news, como eu falei aqui, né? O quinto, né? O quinto é o conteúdo manipulado em que uma informação verdadeira é manipulada para enganar o público. Por exemplo, eu coloco aqui como exemplo a delação do Palocci, né? O que é informação verdadeira? Não é que a delação do Palocci foi comprovadamente falsa, né? Ele não tinha provas, mas ele fez uma delação.
E essa delação é utilizada pelos bolsominions para poder criticar o PT. Ou seja, encaixa aqui, né? Quer dizer, é um conteúdo manipulado em que uma informação verdadeira, a delação do Palocci, é manipulada para enganar o público, né? Como se ela fosse uma verdade. E a última, que é a sexta aqui, que é a letra F, conteúdo fabricado inteiramente falso, construído com o intuito de desinformar e causar dano. E aí entra mamadeira de piroca, né? Enfim, e essa coisa da caixa preta do BNDES, todas essas são informações absolutamente falsas, não tem nada ali de verdadeiro e é fake news mesmo propriamente dita, né? Então, continuando, pessoal, na página 39 também tem uma questão interessante aqui que ela levanta, tá? Que é o seguinte, que ela fala da questão do percentual, né? Vamos ver o tempo aqui. Ela diz que o seguinte, né, na página 39, quando as difusões do verdadeiro e do falso foram comparadas numa pesquisa que foi feita, a falsidade é significativamente difundida com mais rapidez, extensão, profundidade e amplitude em todas as categorias. Quando foi estimado um modelo para a probabilidade de se retweetar uma notícia, a falsidade é 70% mais provável do que a verdade. Isso porque existe um caráter de novidade na falsidade que atrai as pessoas. Ela fala aqui um pouco depois sobre isso também. Quer dizer, isso é novo, eu nunca vi isso. Aconteceu uma coisa diferente ali, vou publicar. Isso é um problema, porque a pessoa não faz uma pesquisa séria antes de pesquisar, antes de publicar, de divulgar, né? E aí a gente vai chegar aqui no ponto derradeiro do vídeo, que é exatamente isso, tá? Na página 40, ela pondera alguns conselhos, tá? Alguns conselhos. Então, rapidamente, tá? Pra gente falar rápido aqui, porque tá chegando no final do vídeo. Os conselhos são, né? Número 1, olhar com atenção e atentar para a confiabilidade das fontes. Número 2, ir além das chamadas e reconhecer sinais de sensacionalismo. 3, procurar outras fontes. 4, verificar os fatos e sua data de publicação. Isso é muito importante, porque eu já vi fake news aí, né? O cara pega um dado da época da ditadura, coloca como se fosse agora, entendeu? E todo mundo publica, né? Milhões de pessoas publicando, quer dizer, um absurdo que falta pesquisa. 5, conferir se o conteúdo afeta os seus preconceitos, é importante também, tá? E o 6, reconhecer quando se trata de brincadeira e conferir se vem de uma fonte piadista, como é o caso do sensacionalista, né? E aí, para finalizar, né, ela fala das agências brasileiras, tá? E aí vou falar aqui na 42, quais são as agências que ela cita aqui na 42. Ela cita 3 agências, que são as chamadas agências de fact-checking, né? Ou seja, verificação de fatos, que hoje tem feito um trabalho no sentido de desmistificar um monte de fake news, e a principal delas é a agência Lupa, né? Que eu inclusive acompanho sempre lá no Instagram, também no Facebook, e tem a agência Lupa, Aos Fatos e a agência Truco, né? Que pertence à agência pública, né? Ela cita aqui na 42. E aí, para finalizar, né, para a gente terminar mesmo o vídeo, a última dica é evidente, né? A última dica é evidente, é a velha dica de sempre, né? Que ela cita aqui na 41. A partir do levantamento destes desafios, o desenvolvimento de pensamento crítico foi eleito como o antídoto mais eficaz contra os efeitos nefastos das notícias falsas, tá? Então é isso. O velho e bom Immanuel Kant e a sua crítica, né, o seu pensamento crítico, a sua proposta de uma perspectiva crítica de mundo que permita que a gente entre em contato com as notícias e com o conhecimento que é trazido para a gente por alguém com um olhar de um certo ceticismo e ao mesmo tempo com a necessidade que está ali embutida. Você olha para aquilo e diz o seguinte, eu preciso apontar para isso um olhar de complexidade, ou seja, entender o entorno, as bases disso, os interesses em jogo, os eventos, as conexões, o tempo, a data, enfim, os envolvidos ali também, as pessoas envolvidas, quais são os interesses que alguém poderia ter de mentir naquele caso ali. Então, enfim, porque é isso que gera um debate público de mais qualidade, com menos sensacionalismo, menos boato, menos fake news. E é isso que o Bolsonaro continua fazendo até hoje. A gente tem que se livrar desse governo
para poder minimizar esse problema e passar a discutir isso em outro nível, né? Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, tá? E a gente se fala no próximo vídeo do canal com o dicionário anti-Bolsonaro número 5. Grande abraço, até a próxima e valeu!